Porque você tem que morrer para o mundo. E morrer para o mundo é exatamente negar as suas origens ancestrais. É você viver de acordo com um pacote doutrinário que vai te ensinar como se vestir, como falar, como pregar, o que não pregar, o que cantar e o que não cantar, os ritmos que você vai aceitar ou não, a maneira como os corpos precisam ser paralisados dentro de um ambiente marcadamente branco, porque o corpo é do pecado. O Peter Brown vai falar sobre o corpo da sociedade cristã. Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RP Cast, o podcast do Reino em Pessoa. Queria agradecer cada uma de vocês que tem colaborado conosco, tem partilhado esse conteúdo, para você que tem nos ajudado, tem divulgado, para mais pessoas ouvirem tudo isso que a gente tem feito. É um privilégio muito grande saber que você tem acompanhado a gente, que você tem interagido aí com tudo que a gente tem feito. E agradecer também cada uma de vocês que tem entrado lá no www.apoia.se/ORP e tem contribuído, que tem sido um contribuidor, uma colaboradora do nosso projeto, nos ajudando financeiramente para que a gente consiga manter esse projeto o maior tempo possível. Só quero te agradecer. Obviamente que eu nunca estou sozinho, porque quem tem amigo tem tudo, e um galo só não tece uma manhã, né? Estou sempre junto deles aqui, meus queridos Pamela Campos e Walter Pinheiro. Sejam muito bem-vindos. Fala comigo, meus queridos, tudo bom? Então, hoje eu estou muito feliz, porque nesse episódio a gente vai conversar com um cara que é simplesmente a lenda do gospel. Eu acho que até quem não é crente conhece o legado desse cara. Se você nunca dançou Jeová, o teu cavaleiro, quando você era criança, ou ouviu essa no retiro de carnaval, eu tenho certeza que a sua vida cristã não está correta ainda. Então já vai aceitando aí o evangelho desse grande que é o Kleber Lucas. Inclusive, eu estou extremamente emocionado antes de começar a entrevista, porque a música que estava tocando quando eu pisei pela igreja a primeira vez e me converti foi Eu Te Agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Então eu chorava muito ouvindo essa música, me converti ouvindo essa música, e hoje a gente vai poder ouvir esse grande mestre, esse grande cara aí, essa grande referência ao vivo aqui agora. Hoje nós estamos com o querido Kleber Lucas. Aliás, ele dispensa apresentação, né? Mas Kleber é cantor, é compositor, produtor musical, é pastor da Igreja Soul, lá no Rio de Janeiro, mestre em História e agora também está fazendo seu doutorado na UFRJ. Kleber, é um privilégio enorme ter você aqui. Você é um querido, uma grande referência para nós. Mas apesar de eu ter te apresentado, eu queria que você falasse quem é o Kleber Lucas. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Eu admiro muito o trabalho que vocês vão fazendo e inspirador mesmo. E um alento até mesmo, porque num tempo tão difícil, desafiador como esse, você encontrar algumas frentes de luta, de engajamento dentro desse ambiente religioso, desse recorte religioso do cristianismo protestante no Brasil, para mim, particularmente, me enche de alegria e de esperança. Bom, eu sou Kleber Lucas, sou filho de Maria Madalena Lucas, uma mulher preta lá do Morro da Coreia, em São Gonçalo, que criou 3 filhos, solteira, mãe solo, de 3. Com 16 anos já era mãe. E também sou filho de seu Totó, seu Antônio, que foi meu pai, que me reconheceu como filho tempos depois de eu ter nascido. E um homem que os filhos tivemos muita dificuldade, pela dificuldade dele, pela própria limitação dele, na minha infância toda, mas alguém com quem eu me converti, para quem eu me converti e também que se converteu a mim e a minhas irmãs. Enfim, um homem que viveu internado em clínica psiquiátrica a minha infância toda e adolescência, e depois teve uma oportunidade de rever a vida, de recomeçar a vida. Então, eu sou esse aí, Kleber, natural de São Gonçalo, morei também no Morro do Cavalão durante 8 anos. Além disso, eu sou pastor da Igreja Batista da Barra, Igreja Soul. Sou músico, uma experiência bem vasta dentro desse universo evangélico. Durante 30 anos, eu tenho 32 anos, tenho viajado pelo Brasil todo, tenho uma marca forte na igreja evangélica como um dos cantores proeminentes aí do Brasil, com uma carreira bem consolidada e que tem ideias. E essas ideias
elas são confrontadas com o ambiente religioso do qual eu mesmo pertenço, mas eu entendo que a minha missão passa também por uma presença relevante nesse ambiente evangelicalismo brasileiro. Sou eu. Nossa, incrível, Kleber. Assim, a gente não precisa nem dizer o quanto que a gente carrega, assim, na nossa vida espiritual, a sua marca, né? As suas músicas que estão ali na nossa memória da adolescência, da infância até, né? E eu queria saber como é que foi esse processo de conversão, né? Como é que você se entendeu cristão e quando foi que você percebeu que a música era também o seu caminho ministerial? Então, eu vivi uma experiência religiosa dentro do cristianismo com 17 anos de idade. Na Igreja Nova Vida, uma igreja que na década de 80 estava crescendo ainda, com o seu fundador, Bispo Roberto McAllister, um canadense que veio para o Brasil e começou a fazer um trabalho no Rio de Janeiro, no centro do Rio, de impacto de evangelização e que chamou muita atenção tanto de católicos quanto evangélicos. Isso está no meu livro, inclusive, como que ele conseguia chamar a atenção de católicos, evangélicos e até mesmo de religiões de matriz africana. Me converti dentro desse ambiente com 17 anos. Eu venho de um outro contexto, da minha infância. Minha avó, uma crente da Assembleia de Deus, uma mulher de oração, muito comprometida com Deus. Lembranças que eu tenho da minha avó são as melhores. Ela morava num barraquinho lá em São Gonçalo, no Morro do Boaçu, um barraco de pau a pique, assim, de barro, chão batido. Eventualmente a gente morava na casa da minha avó de favor. Minha mãe não tinha condição de pagar aluguel, essas coisas, dos barracos que a gente morava. A gente sempre caía na casa da minha avó. Ficava lá 2 meses, até minha mãe conseguia se recompor e arrumar outro emprego, morando em casa de família, enfim, empregada doméstica, sem saber ler, sem saber escrever, esse desafio todo. E tem um outro recorte que é do meu pai, que foi um devoto de São Jorge, um devoto do candomblé, de religiões de matriz africana, que também tem a sua beleza e seu lugar na história, nessa formação minha religiosa. Então, muito embora eu tendo vivido a minha experiência religiosa dentro do cristianismo, nesse recorte pentecostal, na época nem era o neopentecostal, mas era pentecostal, eu vou trazer também, eu vou estar recepcionando experiências advindas do candomblé e das igrejas pentecostal da Assembleia de Deus. Então, eu tenho a minha experiência, ela é, nesse sentido, sincrética, fazendo uma leitura até mesmo de antropólogos, de pessoa, do Bastide, que vai falar com tanta propriedade sobre essa questão sincrética, o próprio Flávio Gomes, José Reis. Então, uma perspectiva de maior latência, não o sincretismo pensado dentro de uma vertente teológica, geralmente cheia de equívocos e de ignorância. Kleber, a gente sabe que o meio evangélico brasileiro não existiria sem a contribuição artística, teológica e espiritual da negritude. Mesmo assim, as principais lideranças protestantes ainda hoje são brancas. No início da sua trajetória, você sofreu algum tipo de racismo no meio gospel ou na igreja? É muito interessante essa pergunta, porque eu já comecei dentro de um ambiente muito segregado, né? Eu sou um homem preto, criado numa religião marcadamente branca na sua constituição, especialmente no Brasil, no seu originário, seu início no Brasil, no século XIX, segunda metade, onde acontece um avanço maior do protestantismo e o início mais efetivo. E eu sou criado dentro desse ambiente onde as principais lideranças brasileiras das igrejas históricas, mais do que até mesmo o movimento pentecostal, não estou falando do neopentecostal, que é branco também, mas o pentecostalismo brasileiro, ele tem, muito embora você tenha Gunnar Wingren, e você tem os missionários que fundaram o movimento pentecostal, Daniel Berg, você vai encontrar uma presença preta maior. Dentro dos ambientes mais históricos, reflexivo, eu sou uma das exceções aí desse universo de embranquecimento. Até mesmo olhando para alguns pastores pretos, e dentro desse colorismo que é o Brasil, né, dessa coisa miscigenada, existem poucos pastores e pastoras pretos que têm uma evidência a nível nacional. Eu me vejo nesse lugar e é desafiador, porque você tem uma doutrina branca, um Deus branco, uma liturgia branca e você é preto desse cenário. Então, se você não embranquece com a liturgia, com o doutrinamento, você vai ter, e eu tive e tenho, grandes embates, enfrentamentos pelo fato de ter postura. A postura de um homem e de uma mulher preta dentro desse universo vai gerar um tipo de
de enfrentamento e constrangimento, e você vai ter que ter muita coragem para ser e assumir esse lugar. É um espaço de resistência mesmo, né? O corpo preto está sempre ali na luta, né, mano? Quando você fala desse tempo todo da sua caminhada, a gente até pensa que você é um velhinho, né? Mas você é muito jovem ainda. Mas e a sua contribuição assim, para a igreja brasileira é gigante, né? Não só na música. E recentemente agora você fazendo essa caminhada mais profunda no ambiente acadêmico. Então eu queria que de repente você contasse para a gente como é que foi esse momento que você sentiu o desejo assim, de aprofundar mais esse espaço da academia, na história do povo preto, como é que foi também essa criação, né, do seu livro pela Recriar, como é que se deu esse processo, essa necessidade de você achar que você pode contribuir para além da música que aí você marca a história de todo mundo, né? Eu agradeço essa pergunta. Na verdade, eu lembrei agora aqui do professor Flávio Gomes, que é um grande amigo, um grande parceiro e incentivador da minha trajetória acadêmica. Eu lembrei, por volta da minha defesa da minha dissertação de mestrado, quando ele fala publicamente que é o seguinte: o Kleber Lucas é um intelectual pronto. Ele chegou para a academia como um intelectual pronto. E eu fico muito feliz porque, muito embora tem sido nos últimos 4, 5 anos que eu tenho sido evidenciado como um intelectual, que além de cantar as músicas que embalam a história de muitas pessoas, tem uma opinião muito definida. Você não constrói um caminho intelectual em 4, 5 anos. Você tem toda uma trajetória que é percorrida, que é desenvolvida a partir de leituras, com bibliografia, enfim, variadas, e você vai pensando e fazendo perguntas e vai repensando, descolonizando-se de um tipo de mensagem altamente colonial. Então, assim, eu já tenho a minha fala potente há muitos anos. O fato é que, muito embora eu tenha essa cara de novo, eu venho de um tempo de gravação. Eu não gravava CD, eu gravava fita cassete. Gravei fita cassete, gravei discão, LP. Depois peguei a fase dos CDs e agora estou no momento do streaming. Então, a minha fala ela pode ser confundida um pouco com essa trajetória de variações e de superações de tempo e espaço. Mas eu caminho já a partir dessa reflexão há muitos anos. Há muitos anos eu leio Desmond Tutu, há muitos anos eu leio Teilhard de Chardin, há muitos anos eu leio, já tinha contato com intelectuais pretos e repensado e revisto muito. O fato é que eu atravesso um tempo que eu venho de uma visibilidade pela música e de repente tem uma coisa chamada Twitter, Instagram, Facebook, que você tem espaço não apenas para cantar, mas para falar também. Quando eu falo, gera um estranhamento. Que esse cara que embala... Que cara é esse? Que embala a nossa vida com músicas incríveis, que agora fala essa coisa aí, parece comunista, o cara amigo de macumbeiro, o cara é louco, o cara se desviou. Então eu tenho ouvido muito isso, de um homem preto que se desviou. E isso vem acontecendo a partir do momento em que a minha presença lá no Candomblé de Caxias, da Conceição de Sá, foi vista pelo Brasil, fora do Brasil todo, quando eu fiz parte da entrega de uma doação levantada pela Igreja Cristã de Ipanema, e aquilo gerou um estranhamento muito grande dentro do evangelicalismo brasileiro. Eles começaram a dizer que Kleber Lucas tinha desviado, tinha tomado banho de pipoca, tinha se tornado babalorixá. Essas coisas ridículas e ignorantes de gente que, cabeça pequena, que não tem a mínima intenção de dialogar com pessoas que acreditam diferente de si. Então, a partir do momento que isso se torna um apelo, ganha um apelo nacional, as pessoas vão, mais do que ouvir Kleber Lucas cantando, mas elas vão ver a potência da voz. E isso assusta, isso confronta. E eu me torno uma pessoa não grata dentro desse universo do evangelicalismo no Brasil. Então, o livro, né, o meu livro, O Canto Forasteiro, ele chega pela Recriar como alguma coisa que visibiliza o pensamento. E isso incomoda, porque preto é bom cantando sem falar, sem se posicionar. Quando o preto começa a se posicionar, ele é traidor, ele é comunista, ele está desviado dos caminhos do Senhor, muito embora esse Senhor que é defendido nem sempre é o Senhor da salvação da nossa alma, do reino da justiça, da paz e da comensalidade, mas é um Senhor estranho, um Senhor segundo uma versão da igreja, enfim, constantiniano, que a gente pode pensar e falar mais sobre isso. A gente bate um papo sobre isso, como que às vezes a gente não se dá conta de que às vezes mesmo na melhor das intenções,
a igreja reproduz essa estrutura do racismo quando o lugar do preto e da preta é só o lugar da arte, do corpo, não é isso que você está falando, o lugar da fala, o lugar de pensar, como que a gente reproduz isso. Mas você começou citando aí sobre, entre aspas, né, quando as pessoas descobriram o que você fala, porque na minha cabeça, o que você fala desde sempre. Desde as capas do CD, de como você se veste, como você... Enfim, então, para mim, você sempre estava dizendo isso na minha cabeça, né? Sim. Posso estar enganado. Mas quando as pessoas descobrem, você diz assim, me tornei uma pessoa não grata. E esse é um momento que a gente vive muito, que é esse momento do ódio, da não aceitação do diferente. Como é que foi isso, assim? Você chegou a perceber, sei lá, uma exclusão, alguma coisa nesse sentido, assim, o pessoal, quem sabe, até preterindo o seu trabalho por ter descoberto que você é um homem preto e que vive a negritude e que discute uma justiça racial, alguma coisa nesse sentido? Chegou a ter alguma situação assim? Muito importante a sua pergunta, porque é o seguinte, a maioria dos cantores pretos e cantoras pretas do Brasil, ou pastores pretos, ou pastoras pretas, estão embranquecidos no seu discurso. Eles conseguem reproduzir um discurso de dominação. Então, são oprimidos reproduzindo e repetindo o discurso de um opressor. Isso é fato. Você ser emancipado disso é um desafio muito grande, um desafio intelectual, um desafio de consciência, um desafio de conversão do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. A conversão à ancestralidade. Porque quando você tem uma experiência religiosa dentro do cristianismo, você tem que, supostamente, abandonar qualquer outra experiência ou vivência de espiritualidade fora desse recorte judaico-cristão. Então, antes de eu ser um homem, um pastor, um cantor conhecido do Brasil, eu sou um homem preto que vive uma experiência de ancestralidade. Então você se converte, você tem que morrer para o mundo. É quase que um oblivion. Eu falo isso no capítulo 3 da minha dissertação, do meu livro. Porque você tem que morrer para o mundo. E morrer para o mundo é exatamente negar as suas origens ancestrais. É você viver de acordo com um pacote doutrinário que vai te ensinar como se vestir, como falar, como pregar, o que não pregar, o que cantar e o que não cantar. Os ritmos que você vai aceitar ou não, a maneira como os corpos precisam ser paralisados dentro de um ambiente marcadamente branco, porque o corpo é do pecado. O Peter Brown vai falar sobre o corpo da sociedade cristã e a alma, a mente é de Cristo. Então você tem que reproduzir, você tem que ser um corpo inerte dentro de um ambiente cuja mente é de Cristo. A mente é que importa, o corpo é do pecado da morte. Então, se você, a partir do momento que você internaliza esse doutrinamento, você vai ter que rejeitar a experiência corpórea, aquilo que o ministro André vai falar sobre uma espiritualidade quando ele vai falar sobre afrodescendente, afrodiaspórica, que é uma espiritualidade corpórea. Então, mas a gente coloca a espiritualidade ou a experiência religiosa dentro de um pacote judaico-cristão. Então é isso aí que é a verdade, esse é o jeito de adorar a Deus. É a versão norte-americana do sul dos Estados Unidos, é uma versão europeia, inglesa, holandesa, alemã, porque a doutrina, a teologia, ela tem o seu fundamento na Alemanha. Então você tem que matar esse corpo aí, especialmente você que é pretinho, você tem que matar esse corpo aí porque o corpo é do pecado. Você vai usar a tua mente porque a mente é o que importa. Então é altamente paralisante e embranquecedor tudo isso. Então, a partir do momento que você assume esse lugar, você gera estranhamento. Você vai ter o desafeto de liderança. Você vai estar comprando uma briga. E a partir do momento que isso é publicado, aí eles vão construir toda uma narrativa de racionalidade, de pecado, de sexualidade. O cara separou, então ele está falando essa coisa. Então, o cara virou universal a teologia universal, ou eles vão tentar te colocar sempre num patamar abaixo deles para eles estarem no lugar de fala. O problema é que o povo está começando a pensar. As pessoas dentro da igreja, existe movimento dentro da igreja de pessoas, cristãos, homens e mulheres pretos e pretas que estão fazendo perguntas. E quando fazem perguntas para o texto do Novo Testamento, por exemplo, para a construção desse racismo, especialmente do recorte judaico-cristão, o racismo ocidental, que é um racismo pautado na Bíblia, doutor, e nas doutrinas desses grandes heróis brancos que vieram e catequizaram o mundo, a África, a América, quando você começa a fazer pergunta para eles sobre isso, aí você é um herege, você é um traidor da pátria, você é alguém que negou Jesus.
é um Deus totalmente desnecessário. Você vai negar a partir do momento que você faz pergunta e descobre que o Deus que nós chamamos de Pai é pai e mãe. E ele é o Senhor da vida, e o reino dele é um reino de justiça, de partilha, de cuidado, de justiça. É um reino periférico, não é um reino estrutural, não é um Deus que está acima de tudo e não sei o que lá, acima de todos, mas é um Deus que decidiu estar no meio de nós. Aí você é comunista, aí você jogou pedra na cruz. É impossível você ter posicionamentos como esse e não sofrer retaliações no meio. Incrível isso que você falou, porque a gente estar nesse não lugar o tempo todo, né? Quando a gente se coloca nessa postura de tentar criticar essas estruturas, porque tem esse fenômeno, né, que a galera da teologia libertária vai chamar de bibliolatria, que é justamente isso, a gente tira a centralidade do texto bíblico numa referência cristocêntrica e coloca esses textos engessados dentro dessa interpretação europeia para sempre, né? E vamos seguindo o baile. Mas isso tudo que você falou para mim me lembrou muito um livro de uma galera muito querida, que é do selo Zal, que é Vozes que Não Se Calam. Cartas de um Evangelho Brasileiro Feminino e Negro. Porque todas essas experiências que você está falando, esse livro tem um prefácio até da Elia de Santos, que também é outra querida nossa, também está nessa linha há muito tempo, né, como pastora preta. Mas nesse livro, né, da Elia de Santos ali com a galera do Celuzal, que é essa Cartas de um Evangelho Brasileiro Feminino e Negro, ele tá tratando todas essas experiências de racismo, tanto dentro da intelectualidade da igreja, né, na teologia, porque eu acho que essa é a pior parte. Como você bem falou aí, a experiência preta dentro da igreja, ela tem muito destaque dentro da música, dentro dali das representações artísticas, desde que não tenha um posicionamento político. Isso tem uma carga histórica muito grande, né? Tipo, como você estava falando aqui, a teologia que chega até nós, e eu falo aqui no lugar de protestante batista, né? Vem de uma tradição de pessoas do sul dos Estados Unidos que não estão interessadas em ver o preto como pessoa, né? A princípio, a priori. Estão ali pensando num lugar que ainda tem a escravidão em vigência. Então, não vai dar espaço de liderança pra gente negra e tal. E eu fico pensando muito em como é que foi a sua chegada nesse universo gospel. Você tá ali dentro de uma das maiores produtoras de entretenimento gospel do país, logo de cara, na década de 90, no momento em que você abraça uma estética negra desde o princípio. Assim, a minha família é muito fã do seu trabalho. Eu lembro muito, assim, de estar criança e estar dançando na igreja. Jeová é o teu cavaleiro. E era dançante, era uma coisa diferente, né? Que não estava dentro daquela proposta mais alinhada a essa visão de louvor, né, que a gente entende como música de adoração, que tem uma separação até nisso que é passada por um recorte racial. E eu queria ficar sabendo como é que foi esse processo de que você chegou dentro de uma igreja fundamentalista, cresceu dentro de uma indústria mais conservadora, que tem ali os seus cortes denominacionais, tem que ter uma postura tal, e através desse contato intelectual que você teve, você foi expandindo a sua mente, né, e saindo dessa visão teológica mais pautada dentro dessa visão colonial. Mas teve algum momento que você deu start? Porque assim, todo mundo aqui do Reino em Pessoa, acredito eu, teve esse momento que a gente virou a chave e falou assim, cara, não dá mais. Não dá mais para acreditar nessas coisas que a gente vivia antes, não dá mais para levar essa mensagem adiante, eu preciso mudar. E eu tenho essa coisa muito registrada em mim, assim, que foi quando eu tive acesso aos vídeos do Caio Fábio. Foi uma coisa assim que me abriu muito a visão. E você teve alguma referência na sua vida? Uma conversa que você teve com algum líder que você falou assim, caramba, é isso? Você passou por esse momento? Então, é muito legal essa sua colocação, porque é o seguinte, eu nasci dentro desse universo cristão, ouvindo Caio Fábio, né? Então, a primeira igreja que eu fui foi a Presbiteriana Betânia, de São Francisco, onde eu estava falando com o filho do Caio, que me ligou até, a gente estava conversando tarde da noite, falando sobre o Caio, né? Como que ele estava fazendo comentários, falando, cara, como que a sua fala, ela se alinha com a fala do meu pai? Ele estava falando isso, tipo, 1h da manhã. Ele estava lá, a gente batendo papo aqui, eu falei, a gente começou a falar sobre isso. Então, assim que eu me converti dentro do cristianismo, o meu primeiro contato foi a Betânia. Então, o Caio já tinha assim, uma ilusão de achar que o Caio, depois que ele se separou em 96, ele começou a pensar, não, o Caio sempre foi esse Caio. E eu sempre fui essa pessoa que andou nessa sombra do Caio. Como Ed também, como
como Vili Fomin, como outras lideranças, que o próprio Ariovaldo, que muito embora sendo contemporâneos em muitas coisas, mas você encontra essa galera, Antônio Carlos, essa galera que bebeu da mesma fonte, da Vinde, do Congresso Vinde, desses encontros que ele fazia, né, de pastores. Enfim, o Caio, ele é a matriz desse pensamento meio fora desse sistema. O que acontece é que o tempo foi passando, os caminhos foram sendo apresentados, a gente foi para lugares diferentes, mas a gente nunca perdeu essa conexão. Eu sempre tive uma conexão estreita com o Caio. Ele estava aqui essa semana, eu estava viajando, senão eu estaria com ele. E através do Caio, eu fui tendo posse de outras bibliografias. Olha só, eu estou falando de Robson Cavalcante, da década de 80. Eu tô falando, sabe, essas coisas assim, então, lá do próprio Ariovaldo, lá de trás, o Paul, esqueci o nome dele, Paul Freston. Então, são a galera lá de trás que já... Aí depois veio a Teologia da Libertação, o Leonardo, o Frei Beto. Eu fui criado dentro disso aí. Então, assim, numa época em que igrejas históricas estavam levantando o Schaeffer como uma grande referência teológica, a gente já estava relativizando estava questionando fala do Schaeffer na década de 80. Então, eu tenho esse contexto de formação. É claro que a igreja cresce, tem um boom no Brasil. Eu tenho um convite de uma gravadora que está aqui dentro desse ambiente há 30 anos já, fazendo sucesso, tudo. Mas o fato é que eu sempre fui respeitado dentro desse ambiente. O que eu não tinha era fala, o que não se tinha era essa quantidade de mídia toda que chega para todo mundo o tempo todo fazendo leitura. Então, o que eu percebo é que muita gente, a galera mais progressista, começou a me ver depois do episódio do Terreiro, ou talvez um pouco antes com o advento da Soul. Aí ele fala, não, o Kleber Lucas é um cara progressista, que legal. Mas eu sempre fui isso. Eu sempre tive essa cabeça meio torta para esse questionamento, porque eu me converti ao cristianismo, mas eu nunca deixei de honrar a memória dos meus pais no morro, a ter as mães de santo lá que ajudaram a nossa família, que davam de comida para nossa família. Sempre pedi bênção para elas, sempre tive essa conexão familiar e histórica e ancestral. O problema é que ninguém via. E quando me veem publicamente, aí fala assim, a ala progressista fala assim, pô, o Kleber Lucas é uma pessoa que está do nosso lado. E a galera conservadora fala assim, o Kleber Lucas é um herege que jogou pedra na cruz e tomou banho de pipoca. Eu falei, cara, eu tô no mesmo lugar. Quem mudou é esse universo maluco aí, que faz pacto com o governo, com o desgoverno, que é o Brasil, que nega a ciência, que faz defesa, faz apologia a bandido bom, a bandido morto. Essa igreja escrota que decidiu levantar uma bandeira que não tem nada a ver com Jesus. Esse pessoal aí se incomoda comigo. Cara, uma coisa que eu acho interessante demais quando você fala do Caio é que, às vezes, a gente vê uns vídeos do Caio, o cara falando assim, não, fulano de tal, ciclano. Ah, não, esse aqui foi meu estagiário, esse aqui... E o pior é que foi mesmo. O cara não tá mentindo, não. Todo mundo passou por ele. Todo mundo tem ali o Gondim, todo mundo bebeu naquela fonte ali do Caio Fábio. Todo mundo bebeu. Eu não sou louco, quem é louco é o Caio Fábio, eu sou filho de louco. Exatamente. Dá pra culpar alguém, né? Eu sou assim porque eu aprendi com ele. Exatamente. Esse episódio tem um apoio e oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, que é uma das maiores polos teológicos do Brasil. E não só teologia, a Faculdade Unida de Vitória tem vários outros cursos que você pode entrar lá e conferir se algum desses cursos aí é o que chama a sua atenção, que faz a sua vocação, que você pode estudar tanto à distância, né, como semipresencial. E nós estudamos na Faculdade Unida, fazendo a nossa teologia lá. E é um curso que a gente super recomenda, porque de fato vale muito a pena. Faculdade Unida de Vitória tem produzido talvez o melhor conteúdo teológico do Brasil. Esse podcast é um oferecimento da editora Recriar, que tem produzido vários conteúdos a respeito de teologia libertária, ciências da religião e outros temas. Dá uma conferida no catálogo deles, você vai se impressionar com a quantidade de material produzido por intelectuais evangélicos, cristãos e de outros segmentos religiosos. Nós também temos uma parceria com a editora Saber Criativo, que publica os melhores livros sobre teologia latino-americana do Brasil, com a nossa querida amiga Regina Fernandes, uma das maiores teólogas
da América Latina e que faz um trabalho impecável. Além disso, nós temos uma parceria também com a Academia Cristã, uma editora que se preocupa em trazer o melhor da teologia acadêmica e traduz vários grandes autores conceituados, como James Dunn, Jürgen Moltmann. Então vai ser um melhor lugar para você fazer suas pesquisas acadêmicas mais sérias. Então, Kleber, pensando na sua questão de pastor local, né, de uma comunidade local, na SOU e tal, como que você enxerga os desafios do Brasil atual, esses grandes dilemas que a gente tem na perspectiva de um pastor? Porque um pastor, querendo ou não, ele é uma figura que tem uma importância muito grande na vida dos fiéis, das ovelhas, né, porque ele influencia com a sua vida, com o seu discurso público, né? Porque o pastor, às vezes, ele sempre se torna um teólogo público. Mas como você encara esse seu lugar de pastor? Como que você acha que você é uma pessoa importante na formação de caráter crítico mesmo das pessoas das quais você pastoreia? Bom, muito boa essa colocação sua, porque eu não sou apenas pastor, sou um pastor de uma igreja batista que foi organizada pela primeira igreja batista do Recreio, do pastor Wander Gomes, que é um pastor da Faculdade Batista, com um corpo pastoral de quase 20 pastores que estudaram no Colégio Batista, no Seminário Batista, enfim, do Sul. É uma igreja tradicional, a sua é filha de uma igreja tradicional, e o pior, na Barra da Tijuca, que é reduto de direita, é um reduto dessa coisa conservadora, extremamente conservadora. E ser pastor da SOU, que é uma comunidade com texto da liberdade, dentro de um ambiente de muitas pessoas conservadoras. O que precisa prevalecer nesse momento? A honestidade intelectual e teológica e a maneira como eu leio o sagrado não pode ser negociado. E um outro aspecto que precisa ser entendido, compreendido e absorvido pela liderança é que talvez um dos maiores campos missionários de uma teologia que se propõe ser mais humana, mais social, é dentro do ambiente religioso das igrejas. Então, eu leio alguns autores que não têm nenhum vínculo com a igreja, que não têm nenhum vínculo pastoral, mas eu ouso dizer que assumir uma postura pastoral é talvez um dos grandes desafios para líderes progressistas no Brasil. Porque você vai ter que conviver com gente que pensa diferente, que é conservadora. Se eu fizer essa pergunta para vocês três aí, é possível que um ou dois digam assim, não, eu tenho esse discurso, mas a minha família é a família de meus pais gostam do Bolsonaro, gostam desse governo que está aí, minha avó votaria nele. É possível que, dentre vocês três aí, um de vocês possa dizer isso aí, o meu irmão é conservador, a minha tia é conservadora, reunião de família é maior luta, porque tem muita gente que levanta a bandeira e diz que eu fiquei maluca, enfim. Mas entender que esse espaço é um espaço de disputa também, é um espaço de enfrentamento, é um espaço missional, é talvez um dos grandes desafios, porque olhar para fora e para o distante é desafiador, mas é mais confortável, porque você não tem um enfrentamento. Agora, você está numa igreja onde tem pessoas que estão ali com camisa do Brasil, fazendo motociata, e no domingo ela está lá na igreja dizendo: você é meu pastor, eu estou identificado com a sua mensagem, eu ouço Deus através da sua vida. É um desafio gigante, mas isso não tira de mim o conteúdo da minha mensagem, o desafio de ser, inclusive, pastor e missionário na vida dessas pessoas. Eu acho que esse é um desafio. Eu nunca perdi a minha alma pastoral. Nunca deixei de olhar e de amar pessoas porque elas pensam diferente. Seria uma incoerência. Se eu falo sobre intolerância religiosa, eu preciso viver essa dimensão dentro da minha família, dentro do ambiente no qual eu sou pastor, e entender que há um desafio a ser feito a partir dos nossos próximos, das pessoas que estão próximas a nós. É missão. É missão ter que chegar um domingo e sentar numa mesa de família em que a maioria da galera votou no Bolsonaro e tá falando umas coisas que fala assim: caraca, é desafiador demais para mim isso. Mas é missão. Isso é missão. Isso que você falou é justamente o processo que a gente está vivendo, né? Gibran tem a família toda conservadora, que eu sei, né? Família bolsonarista e tal. O meu pai aqui é bolsonarista também. E eu acho que é exatamente isso. Quando a gente pauta por uma teologia ali baseada em afetos, por mais difícil que seja a convivência, a gente consegue passar por essas questões. Mas o que a gente do Reino em Pessoa sempre fica pensando, né, juntos, assim, é que como tem correntes dos evangélicos progressistas que abriram mão dessa questão missional que você está falando, né? Tipo,
Sim, se encontra em grandes bolhas, né, sobre evangelho e tal, e vai seguindo o bonde dessa maneira. E isso não é o que a gente acredita, né? Porque o grande lance é esse. Se a gente está pensando em mudar o cenário evangélico, mudar a política, não dá para fazer isso sem diálogo, sem conviver, não dá para fazer política do cancelamento com crente. A gente bate tanto na tecla da partilha, que é a mesa para todo mundo, inclusive para bolsonarista, né? Por mais que soa os nossos ossos e tal, mas a gente tem que viver. E aí eu fico pensando nisso, pra gente como crente que tá ali nesse corre militante, nesse corre ativista, não esquecer, né, de estar ali presencialmente para as pessoas, independente do espectro político, não esquecer aquilo que Jesus deixou pra gente. Porque o que a gente tem visto muito é isso, a galera vestindo a camisa dos partidos. Eu não acho isso errado, eu acho isso justo, a gente tem que se organizar politicamente, isso nunca foi um problema, mas não esquecer essa convivência desse corpo diverso. Isso que você falou é fundamental. E a gente tem que incentivar isso no nosso meio. Que essa galera que se declara progressista também não esquecer da missão. Isso. Tem que ter uma missão com paixão, né? Porque às vezes eu tô ali na Soul, tô olhando pra baixo, assim, tô pregando, tô olhando pras pessoas. Aí eu vejo bolsonarista, cara. Tem uma coisa em mim que fala assim, cara, essa pessoa não entendeu, parece que ela não entendeu nada do que eu tô falando. Sim, elas entenderam sim. Mas tem uma outra coisa também que elas entendem, que estão identificadas. Aí você vê gênero, casais de mulheres, casais de homens. Os casal héteros, 35 anos, 40 anos de casa, todo mundo sentado, rindo, se abraçando. E eu fico olhando e falo, meu Deus, mas é esse lugar que eu quero estar, é esse lugar que eu quero de inclusão, de pertencimento, essa mesa partilhada. Porque quem está querendo dividir a mesa, não somos nós que vamos dividir a mesa. Nós temos que ter espaço para todo mundo, para o pobre, para o rico, para o gay, para o hétero, para o conservador, para o progressista. Isso é um desafio muito grande para alguém que tem um texto marcado, que tem um texto de contestação das estruturas, para você entender que as pessoas precisam ser mais importantes do que as coisas. Então, muito embora a gente tendo uma galera fortíssima da UERJ, da UFRJ, que levanta a bandeira, que vai para o MST. Esses dias eu estava lá na igreja, que tem uma galera da Soul com a camisa do MST. Aí você vê o outro com a camisa do Brasil. Eu falei, caraca, cara, que Babel é essa? É o lugar onde a gente foi chamado para ser missionário, para cuidar de gente e amar pessoas. Lindo demais essa vivência. Eu acho que essa é a proposta, né? A gente, na minha concepção, o reino de Deus não dialoga com as ideias que não promovem vida, mas o fato da gente refutar ideias não quer dizer que a gente refute pessoas. Eu acho que isso... Exatamente isso. Eu acho que essa que é a pegada. Mas, Nego, falando um lance aqui, assim, você sempre foi uma pessoa muito autêntica na forma de expressar sua música, na sua arte, inclusive na sua produção. E a gente tá vendo cada vez mais... Isso não é um registro só do gospel, né? Eu acho que são de todos os selos, vamos dizer assim. Mas principalmente no selo gospel, a gente está vendo cada vez mais meio que uma pasteurização, assim, uma hegemonia da forma de fazer música. Tudo está agora nessa pegada do worship. E aí a gente vê até que algumas pessoas, para conseguir manter alguma autenticidade, para ser fiel ao tipo de música que quer fazer, acaba inclusive rompendo com o gospel, igual teve agora uma menina, a Priscila Alcântara, que até rompeu com esse negócio. Mas você, assim, na produção mesmo musical, do ponto de vista da arte, você tem alguma ideia assim, de otimismo para o tipo de música que a gente está fazendo, ou não? Você pensa que o selo é isso mesmo e é difícil mudar? Como que você pensa da questão da produção artística mesmo das músicas? Sim, eu não sei, vocês já perceberam que eu falo muito pouco da música, né? Até porque eu conheço poucos cantores gospel, para falar a verdade, e poucas músicas gospel. O que eu vejo essa movimentação aí da galera do worship, da Austrália, influência da Austrália, a influência nórdica da Europa, você sabe que tem um som que o meu guitarrista falou para mim o nome do som, que é um som que é muito usado dentro desse ambiente do worship, que é um som de guitarra que ele faz o ambiente, assim. Quando esse ambiente é feito, todo mundo começa a chorar, levantar a mão, se ajoelhar, cair no chão, se entregar. Não, o nome do som, sabe qual é? É Valhalla. Ah, mentira, sério? Nossa, cara, mentira. O nome do som de guitarra da moda do worship é Valhalla. Pô, bicho, Valhalla é o céu de Odin, né, irmão? Não, é só fazer essa leitura. Nossa,
E o problema é o banho de pipoca, né? E o problema sou eu que tomo banho de pipoca. Os caras estão falando de céu de Odin e eu tô tomando banho de pipoca. Eu que sou o louco, né, cara? Aí eu fico vendo essas incoerências, entendeu? Eu falo, caramba, gente, é muita ignorância, porque eu vou lá ajudar uma entrega com 28 pastores, inclusive o Ariovaldo estava lá comigo, né, no dia da entrega lá da oferta. O Henrique Vieira estava também comigo. Aí eu sou herege. E os caras estão mergulhando no céu de Odin, dizendo que vão encontrar Jesus lá. Eles vão encontrar Thor. Eles não vão encontrar Jesus, vão encontrar Thor. Mas é exatamente esse Thor, esse Jesus Thor europeu, branco, aquela coisa, né, em algumas imagens mais musculoso, esse Superman. Então, eu fico vendo essas coisas e eu falo, eu também não posso achar assim, cara, você é tão crítico porque eu quero saber, cara, sou eu que tô ficando maluco, sou eu que tô velho, ou isso é ruim mesmo? E eu tenho descoberto gente como vocês, por exemplo, que é uma geração nova dizendo, não, é ruim mesmo, a parada é ruim mesmo. Tá junto com a política de embranquecimento, tá junto com uma teologia profundamente distante e despida de solidariedade, generosidade, socialidade, de partilha, uma teologia triunfalista, mas precisamos entender muito sobre a teologia, o movimento neopentecostal, né? Enfim, isso é um outro assunto que a gente poderia até falar em outro momento, mas enfim, eu olho para isso e eu falo, cara, que loucura, né, cara, que imbecilidade. Mas eu acredito na rapaziada, como diz o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. É um movimento como esse mesmo, progressista, que está começando a produzir seus textos, suas músicas. Agora, quando eu vejo, por exemplo, uma coisa que às vezes a pessoa fala assim, eu tô pensando diferente. Não, ela se veste diferente, ela se maquia diferente, ela fala diferente, mas o pensamento é fundamentalista, não se iluda. Nem todo mundo que tem cara de moderninho é moderninho no pensamento, é revolucionário, tem um pensamento de mudança. O pensamento ainda é de convergência fundamentalista. A gente não pode se distanciar disso, sabe? E fazer leitura, que não adianta você estar todo bonitinho, moderninho ali, achando que você tem um discurso novo. Não, o pressuposto é fundamentalista. É só uma vitrine, né? Infelizmente. Só uma vitrine. A galerinha da parede preta, não tem jeito. Você é todo colado, tatuado, com essa cara de lenhador safado mesmo, europeu, né? Não, com aquela camisa de flanela e tal, e bota a Valhalla pra tocar, mas ainda tá com esse papo torto fundamentalista, infelizmente. Mas agora eu fiquei curiosa, Kleber, das suas referências artísticas, né? Como você disse aí que não tá muito inteirado no meio gospel e tal, quais são essas tuas principais referências na música, quando a gente fala assim de MPB brasileira, de música internacional, que não tá no gospel, e as suas maiores referências teológicas hoje, assim, que fez você se apaixonar por isso que você faz, né, pela tua missão? Fora do Brasil, primeiro, depois dentro do Brasil, eu sou um cantor velho, né? Então, eu gosto do Al Green, da Aretha Franklin, eu gosto do Steve Wonder, do Ray Charles, eu gosto da Nina Simone, muito respeito pela Nina Simone, que é uma cantora preta, essa galera. Aí eu gosto do jazz, né? Do Thelonious Monk, do Miles, do Coltrane, do Bird, do Bill Evans. Aí tem branco aí, tá vendo? Bill Evans, do Herb Hancock, mais novo, assim, né? Depois do Wayne Shorter. Eu gosto do jazz. Então, assim, você pergunta, o que você ouve? Eu ouço 90% jazz. E ouço músicas cantadas, esses nomes aí. Gosto também de brancos, do Paul McCartney, gosto do Queen, gosto muito do Elton John. Acho que eu tenho uma coisa de composição muito parecida com esses cantores que tocam piano e cantam. Eu toco piano e componho muito, então você acaba fazendo assim, um modelo de composição que é mais pianística e cantando, e pop, enfim, tem essa... Aí depois os mais novos, gosto do Seal também, todos de fora. Gosto da Norah Jones, né, mais novinha aí também, a Corinne também. Aí tem no Brasil, eu gosto do Bituca pra caramba, ouço muito Bituca, muito Gil, muito Djavan. Eu gosto de um cara lá de trás chamado Carlos da Fé, do Cassiano, do Tim Maia, do Ed Mota, do Cláudio Claro, do Sérgio Pimenta, do Vencedores por Cristo, da Elis. Enfim, Elis não tem como não gostar. Da Bethânia. São músicas e cantores e compositores que me influenciam direto. Depois, mais recente,
Do Skank eu gosto também. São esses, eu acho. Tem mais alguns que eu gosto muito, que eu ouço muito. Aí gosto dos instrumental, do instrumental do Brasil também, do Arthur Maia, gosto do Canuto, do Marcelo Martins, do Ivan Lins também, da Alcione pra caramba. Nossa, demais, Marrom é tudo. Esses nomes todos que você citou, assim, porque assim, eu sou muito fissurada na década de 60 e 70, tanto no Brasil quanto fora também. Eu acho que foi o momento mais rico, assim, musicalmente falando. Aí você falou dessa galera, eu lembro muito do João Donato, cara, que eu também, assim, João. Então, o Tom. Aí você tem aquela tríade, né? Que é Tom, João Donato e não tem como, João Gilberto, né? Eu fui, sexta-feira agora, eu fui pra São Paulo pra assistir um show do Daniel Jobim, que é o neto do Tom Jobim, no Blue Note. Aí ele tava tocando ali, enfim, a despeito do que ele toca, enfim, da musicalidade dele, ele tava tocando a música do avô e contando umas histórias, que todo mundo tava lá chorando. Falei, caramba, cara, é o neto do Tom. E ele tava lá, ele tava nas águas de março, entendeu? Então, assim, vamos respeitar o moleque. Apesar dele estar com 50 anos, mas é neto do Tom Jobim. Então, tem essas figuras aí que não tem como você, que gosta de boa música, não apreciar. Aí tem os contemporâneos que eu também gosto. Eu gosto de música romântica, dessa coisa do Chitãozinho, sabe? Essa coisa do Chitãozinho, Chororó. Gosto do Flávio Venturini. Gosto dessa coisa lá de trás. Eu morei em Goiás 10 anos, então tem uma coisa lá, um pé lá também. Meu filho é compositor, enfim, dessa turma nova aí, romântica. Aí eu acabo gostando de tabela porque é meu filho que tá compondo. Então... Ai, que incrível, legal. Eu queria falar um pouquinho agora do seu livro, né? Que a gente citou ele aqui, mas eu queria bater um papo. Como que foi a ideia? Da onde surgiu o pensamento de escrever um livro? O que você mais queria passar com a ideia dele? Vamos bater um papo aí. O meu livro, O Canto Forasteiro, na verdade, ele é fruto de dissertação de mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de História Comparada. Então, o meu livro é a minha dissertação de mestrado. Quando eu estava terminando o livro, eu comecei a dar algumas entrevistas, assim, falando sobre o livro e fazendo várias palestras nesse tempo de pandemia, fazendo muitas palestras online. E foi surgindo esse interesse de algumas editoras de publicar meu livro. Eu recebi 5 convites para publicar meu livro. O próprio professor Flávio Gomes, muito embora eu seja orientando do professor André Leonardo Vitarese, é o professor Flávio Gomes que falou: essa sua dissertação precisa virar livro. São 218 páginas de dissertação. Quer dizer, que você não tem que fazer uma dissertação tão grande, mas ter muito conteúdo acabou ficando grande. Aí logo eu entrei em contato com o Iago, da editora Recriar, e ele mostrou interesse de publicar meu livro. A gente fez um acordo bem legal e o livro saiu já como 1 mês depois da minha dissertação, 2 meses depois já estava publicado o livro. Fiquei muito feliz e estou muito feliz com o resultado, poder chegar a tantas pessoas. E, enfim, na área de história, não é um livro teológico, não é uma defesa teológica, mas é um livro de história que conta a história dos batistas que chegam no Brasil na segunda metade do século XIX, oriundos do sul agrário americano, norte-americano. E eu estou falando sobre a história desses batistas que chegam, estou falando sobre um documento que é o Inário Batista Cantor Cristão, que é organizado a partir de 1891 por um missionário judeu, que se converte aos batistas aqui no Brasil, em 1891, o Salomão Ginsburg, e eu falo sobre essa organização do Inário Batista, o Cantor Cristão, e suas ideias, que além de ter uma ideia de reino de Deus, escatológica, do devir, ele também tem ideias de racialidades, e a provocação é exatamente essa. Como que o Inário, um documento organizado a partir do final do século XIX, ele dialoga com uma visão de mundo, um mundo supremacista branco, de uma doutrina de um evangelicalismo alvo mais que a neve. Se você entrega a sua vida para Jesus, você vai ficar branco como a neve. Como que isso ainda é cantado até hoje, nos nossos dias, sem nenhuma restrição, sem nenhuma provocação? Eu acredito que o que tem acontecido hoje são pessoas que têm se levantado para questionar conteúdos de um evangelho que está cheio de racialidade. Então, é basicamente isso meu livro. O capítulo 1, eu estou falando sobre a história desses batistas, falo sobre movimentos que estão acontecendo no século XIX, como Harriet Tubman, Frederick Douglass e Sojourner Truth e tantos outros homens e mulheres da história que estão confrontando ali o ambiente religioso, inclusive por causa das suas ideias de racialidade, que estão lutando contra batistas que são racistas, que têm escravos, pastores, missionários, junta de missão que tem seus escravos, e tem homens e mulheres pretos da história, como
Frederick Douglass mesmo, que vai estar confrontando tudo isso. E depois, no capítulo 2, eu falo sobre Salomão Ginsburg, sobre a organização dos batistas no Brasil a partir de 1871, quando organizaram a primeira igreja batista ali na região de Santa Bárbara do Oeste, e Station, que é próximo, e depois a primeira igreja batista do Brasil, que é organizada em Salvador aos brasileiros. Então, eu estou fazendo essa leitura toda. E no capítulo 3 eu falo mais diretamente sobre o Inário, sobre a disputa do evangelicalismo dentro de um Brasil católico e a virada da República, como que a disputa é por espacialidade contra a Igreja Católica, mas como que o movimento de matriz africana sofre sobre isso. E eu termino falando sobre o silêncio da Igreja diante de intolerância religiosa no Brasil, e falo também sobre o Inário, os batistas, os missionários, os crentes, como que eles estão profundamente amparados por textos bíblicos que são recepcionados a partir de ideias de colonialidade. Essa é a síntese, em poucas palavras, do meu livro, Canto Forasteiro, que está disponível pela editora Recriar. Sensacional. Eu queria só fazer uma vírgula a respeito disso tudo, que parece realmente ser um trabalho muito denso, incrível, que é justamente a ação desses crentes ali, já no século XIX, nos Estados Unidos, que são utilizados por tantos intelectuais negros hoje, tipo a Angela Davis vai falar da Sojourner Truth, a Bell Hooks vai falar da Sojourner Truth. Tem aquele discurso famosíssimo, né? And I Am Woman, né? Que é tipo, e não sei. Sim. Pouquíssima gente sabe que essa mulher era uma pregadora, uma irmã do coque, missionária, que estava rodando os Estados Unidos falando a palavra de Deus também, né? Tá nesse lugar da igreja. E é sensacional esse resgate que você está fazendo, não só toda essa cultura estadunidense, mas também aqui no Brasil. Parabéns mesmo, de verdade. Agradeço pelo carinho, exatamente. Porque não é interessante para uma igreja supremacista com ideias de racialidade, elencar esses nomes. Até hoje não é interessante falar de nomes de pastores da história. Tem o Nathaniel Poole também, que ele vai ser um pastor que vai pregar de púlpito contra o racismo, que vai fazer movimentações. Então, assim, a dissertação é uma provocação documentada, não é uma ideia apaixonada. Muito embora eu fale com eu sou ávido na fala, né? Assim, me gesticulo muito, tô falando com vocês, movimentando meu braço, minha mão, fico suado. É o que o preto faz, né? Isso incomoda as pessoas. Mas é uma documentação. Eu não tô, se quiser brigar comigo, se você brigar comigo, não, só fala lá, questiona a documentação que está sendo apresentada na dissertação. Eu não sou responsável. Submete o artigo. Exatamente. Então, assim, eu estou feliz com esse resultado e já emburaquei direto no... Eu tô falando com vocês, o Ronilson Pacheco tá falando comigo na outra linha aqui, ó. Tá falando comigo. Acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim na outra linha. O Ronilson é um querido, maravilhoso, um dos maiores que a gente tem aqui. Você que está ouvindo a gente, você pode nos ajudar, você pode fazer com que esse material chegue a mais pessoas, pode compartilhar isso, pode comentar tudo que a gente tem feito, e você também pode ser um colaborador, pode ser uma colaboradora e ajudar esse projeto a ficar vivo. Entra aí no www.apoia.se/ORP e seja um contribuidor, seja uma contribuidora mensal com esse nosso trampo. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, produzindo conteúdos de espiritualidade libertária e antifundamentalista, contribua pelo nosso Pix, que é o CNPJ 3069 0482 000 110. A gente agradece a sua ajuda. Amigo, nós estamos caminhando para o final, e aí, assim... Sim. A gente vê assim, muitos grupos, assim como nós aqui em Belo Horizonte, a gente plantou a Comuna do Reino, que é uma igreja. Sim. Eu tô acompanhando. A molecada do Inadequados lá plantou a garagem. Assim, a gente vê que vários grupos têm se organizado porque não dá conta mesmo, talvez, de conviver mais com parte da igreja que abraçou o cristofascismo. Então, para a gente fechar aqui o nosso papo, queria que você deixasse uma mensagem para a gente do que você aí, da sua experiência, desse corpo que está há tanto tempo na luta, de qual mensagem que você deixa para a gente nesse momento que a gente vive. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer por ser ouvido, ser tão bem ouvido e acolhido
por um movimento que me traz esperança. Um movimento de luta, né? Desse esperançar. Dizer que não tenha tanta expectativa de que haja uma mudança estrutural na igreja evangélica brasileira, que não vai ter não, tá? Não vai ter não. O que a gente não pode fazer é ficar sem voz. O que a gente não pode fazer é ficar sem escuta. A leitura que eu faço de tantos anos dentro desse ambiente, de 38 anos, e tendo passado por vários estágios, inclusive um estágio altamente encantador, que foi essa época do Caio pregando no Brasil todo e fazendo grandes mudanças, e a conclusão que ele chega de que as pessoas queriam encher suas igrejas, encher seus estádios, mas elas não queriam se encher do novo, porque o status de ser pastor de uma igreja histórica era muito mais potente do que ser uma voz profética e ser um profetismo no seu próprio tempo. Isso aí, a igreja é desmascarada nas suas intenções. Durante um bom tempo, submergida, né? Afogada num lugar de dor e de desespero. Hoje, o que eu percebo é que existe uma reação dentro das igrejas históricas, pentecostais e neopentecostais, de pessoas que estão falando não, ele não, inclusive. E não, esse projeto de um projeto de poder da igreja, não. Então, dizer isso sem perder a alma, sabe? Isso, para mim, é muito bom estar podendo falar com vocês, que é uma juventude que está emergindo e está dizendo: nós queremos Jesus, nós queremos o reino de Deus, mas não aceitamos esse tipo de postura da igreja, de liderança, de intolerância, de ódio, de luta contra o próximo. Então, está dizendo não. Então, isso, para mim, me enche de esperança e me traz um renovo, porque eu fiz parte lá de trás de uma coisa, de um reino que se desmorona. Quando o Caio falou assim, cara, vocês não vão mudar. Mas o que eu tô vendo hoje, o Caio também tem visto e falado isso, é que tem uma turma que tá falando assim, cara, não vamos abrir mão do reino de Deus, de Jesus de Nazaré, vamos relativizar tudo, vamos questionar texto, vamos questionar estrutura, vamos questionar liderança, vamos questionar essa inércia da igreja, esse neofascismo, esse cristofascismo. Vamos questionar tudo isso, mas não vamos abrir mão da essência da mensagem de Jesus. Então, eu queria agradecer por vocês, por perceber que vocês estão na luta, estão incluindo pessoas, estão acolhendo pessoas independente de gênero, independente de CPF, independente de CEP, independente de qualquer coisa. Estão preocupadas em acolher seres humanos. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus e eu quero dizer que eu estou com vocês. E vocês estão comigo também. Cara, eu tô emocionado aqui pelo nosso bate-papo, viu? Obrigado mesmo. E que Deus siga te abençoando. Sério, sai daqui inspirado, assim. Emocionado com toda essa fala. E muito obrigado por separar esse tempinho para falar conosco. E quem sabe a gente consiga aí, vencendo essa pandemia, se encontrar, tomar um café. Aqui, Minas, café, pão de queijo, cachaça e torresmo não falta, né? Então, eu gosto de vinho. Mas a gente pode fazer uma live só sobre vinhos. Aqui é a bebida de Jesus. Mas não pode ter que ser uma live presencial, não dá pra ser à distância, tem que ser uma coisa assim. Eu espero o ano que vem, eu espero profundamente que o ano que vem a gente faça alguns encontros. Eu quero já abrir a Soul pra gente fazer um encontro aqui no Rio, em Minas, no Recife, seja lá onde for, a gente tá fazendo encontro com gente que tá pensando diferente e que não abre mão de reino de Deus, que tá na luta dentro de uma igreja que um texto até da Missão Integral, uma igreja que ainda respira. Tamo junto, mestre. Grande beijo pra você. Obrigado. Beijão pra vocês. Muito obrigado. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Olá, meu nome é Felipe Bubarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, Febuba ou Felipe Bubarelli.